Bem-vindo de volta às recapitulações do filme. Hoje vou mostrar a vocês um filme biográfico de comédia dramática de 2011. Spoilers à frente, cuidado e cuidado. Uma noite em Paris, Driss está dirigindo seu patrão Philippe pela cidade quando esperar no trânsito fica muito chato. Driss quebra o limite de velocidade e começa a dirigir bem rápido, desviando dos outros carros e sem se importar com os sinais de trânsito. Isso faz com que a polícia vá atrás dele e Driss aposta 100 euros que pode perdê-los. Mas depois de dirigir sob uma ponte, os policiais os alcançam emboscando-os de ambos os lados. Driss não parece muito preocupado e desta vez. Ele aposta 200 euros que consegue uma escolta para eles. Os polícias fazem-no sair do carro e ele começa a agir depois a comportar-se de forma ofendida e a dizer-lhes para saltarem não se pode mexer e ele estava a levá-lo para o hospital. Os polícias encontram provas disso quando encontram a cadeira de rodas no caminhão e ao se aproximarem totalmente o veem em convulsão, o que também é uma encenação visto que é uma emergência. Os policiais perdoam Driss por ultrapassar o limite de velocidade. Se oferecem como acompanhantes a caminho do hospital. Para comemorar a conquista da aposta, Driss lugar em setembro pelo vento da terra e fogo, e, quando chegam ao destino, ele divide um cigarro com Philip. Assim que os policiais forem embora, Driss promete que cuidará disso e os leva embora antes que a equipe do hospital possa encontrá-los. Essa amizade começou há muitos meses. Philippe e sua assistente Magali estão dando entrevistas para encontrar um novo zelador para ele, mas não está indo muito bem porque todos os candidatos têm respostas muito padrão ou estranhas para as perguntas da entrevista. Na verdade, ainda não é a vez dele porque ele só quer que alguns papéis sejam assinados dizendo que não vão contratá-lo para que ele possa receber o seguro-desemprego. Ele é direto em um pequeno caminho, até dando em cima de Magali, mas Philip o acha divertido. Pergunta ele voltar no dia seguinte para assinar os papéis. Driss volta para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar banho enquanto todos os seus irmãozinhos o incomodam, só conseguindo terminar a tempo graças à sua irmã Meta, que é um pouco mais velho que os outros e mais responsável. Enquanto espera a chegada da mãe, ele olha pela janela e percebe que seu irmão se machucou ao sair de um carro suspeito. Quando o menino entra no apartamento, ele apenas diz que estava na escola e sai novamente depois de pegar sua bolsa, fazendo com que Driss tenha ainda mais certeza de que está tramando algo. À noite, sua mãe chega e ele lhe dá um ovo de fabricação que roubou e diz a ela que estava de férias quando ela perguntou se não estava feliz em vê-lo. Porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou e agora ele apareceu do nada como se a casa dela fosse um hotel, já que ela acabou com todas as mentiras dele. E ela tem outros filhos para cuidar. Ela o expulsa e diz para ele não voltar. Driss passa a noite fumando e comendo com alguns amigos do bairro. No dia seguinte, Driss volta à casa de Phillips para pegar seus papéis, e é recebido pela governanta Dion, que lhe mostra o local e conta sobre a rotina diária de Phillips. Ela também mostra a ele o quarto que ele conseguiria para si mesmo com seu próprio banheiro. Driss não consegue deixar de olhar para a banheira antes de se arrastar para ver quem fosse uma carga. Então, em vez disso, ele o leva em um dos carros chiques que não veem muito. É Philip, que primeiro pensa que isso não é adequado e diz que eles deveriam ser pragmáticos. Logo fica animado com a ideia de um passeio mais rápido e menos chato, embora um Von ainda desaprova quando eles tentam sair do prédio. Há um vizinho estacionado na entrada ignorando a placa na porta que diz que é proibido. Driss não perde tempo e vai atrás do cara agarrando-o pela frente da camisa e ameaçando-o até ele mexer no carro. Philip fica impressionado com suas ações, mas Ava mais uma vez aprova que a dupla vá a um museu onde Philip planeja comprar uma obra de arte que Driss considera que não vale o dinheiro porque é apenas uma mancha vermelha na tela. Depois, Philip se encontra com um parente dele, que lhe diz que todos estão preocupados com Driss, pois ele pode ser violento. Ele também descobriu que tem ficha criminal, mas Philip não se importa. Ele aprecia Driss porque não tem pena dele e não se importa em brincar com ele depois de outra tentativa fracassada de bater em Magali. Driss seu jantar com um Von na cozinha enquanto ouvia Philip ditar uma carta para Magali. Alegando que é uma conversa particular, desliga o monitor do bebê e começa a explicar o que está acontecendo com uma mulher chamada Eleonora. Essas são as cartas que ele não abriu, mas ele nunca conheceu Eleonora pessoalmente. O relacionamento deles é puramente um ar de pistola falando de amor. Driss brinca com os olhares que o jardineiro dá a ela o tempo todo antes de ir para a cama. Ele está tentando dormir quando ouve alguns sons estranhos vindos da babá eletrônica. Philip está com dificuldade para respirar. Não sendo capaz de ignorá-lo mesmo que tente, Driss vai até seu quarto e gentilmente o guia durante o ataque com palavras calmantes. Com um pano úmido para enxugar o rosto, Philip acaba adormecendo apenas para acordar momentos depois dizendo que precisa ar. Desta vez Driss não oferece a folha de papel de sinalização, mas também uma oportunidade de trabalho. Driss exceto aquele mês de prova e Philip diz que aposta que não vai durar 2 semanas depois de trazer as coisas para o quarto. Driss ensinou como cuidar do salto. Ele deve aprender como manter a perna estimulada, como colocá-lo na cadeira de rodas, como ajudá-lo a tomar banho e trocar de roupa. As coisas ficam estranhas quando Driss descobre que deve colocar meias altas e até mesmo limpar o pênis depois que Philip usa o banheiro. Mas não importa o quanto ele reclame e diga que não para fazer essas tarefas, ele acaba aceitando eles como parte de seu trabalho. Mais tarde, enquanto ele estava saboreando um lanche no telhado, ele é interrompido pela filha de Phillips, Elisa, e seu namorado Bastion, que estão procurando um lugar privado para beijar e ele expulsa os dois.
Depois de se recusar a compartilhar sua cerveja, rapidamente se acostuma com a rotina diária com o salto, mesmo que no início cometa alguns erros com os quais aprende como passar o telefone para acreditar em vez de colocá-lo na orelha. Ou esquecer a babá eletrônica enquanto tomando banho, ele também aprende a organizar sua correspondência e pastas diferentes, a maioria das cartas que abre para Philip. Mas há uma série de privados que ele não tem permissão para olhar. Quando ele encontra um panfleto promovendo acompanhantes femininas, ele decide abrir um arquivo só para elas, em vez de jogá-las no lixo como um processo completo. Nem tudo é trabalho nesta nova vida, embora Driz ainda se certifique de se divertir. Ele continua tentando dar em cima de Magali sem sucesso e às vezes chama acompanhantes para acompanhá-lo na cama na manhã seguinte. Se alguém for ao quarto dele para repreendê-lo por ser chato, ela encontra algumas armas perigosas em sua bolsa, mas ela não comenta sobre elas, mas o trabalho pesado hoje é dar o salto. Mas ele se recusa a colocá-lo na parte de trás de uma van como se. Hesita, coloca Philip na cadeira de rodas, cobre-o com cobertores e leva-o a passear. À beira do rio está é a primeira vez que Philip vê Paris à noite há muito tempo e agora está mais relaxado. Ele explica a Driz que o remédio não pode fazer muito e às vezes ele tem experiências fantásticas. Ao ver algumas garotas passando, Philip também confessa que não é capaz de dar prazer a uma mulher por causa de sua situação. Mas ainda pode desfrutar de alguma satisfação quando recebe a massagem do ano porque são zonas sensíveis quando a dor fantasma ameaça reaparecer. Driz divide um de seus baseados com Philip, que fica cético no início, mas acaba adorando depois. Eles vão a um restaurante onde brincam enquanto compartilham uma refeição e Philip decide contar mais sobre sua história. Ele conheceu sua esposa quando eles eram estudantes e logo depois que eles se casaram ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença terminal incurável. Foi quando eles adotaram Elisa. Philip sempre gostou de competições de esportes radicais e velocidade e um paragladeiro lhe deu isso. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo levou a bater e quebrar as vértebras, embora ele ainda pense que sua verdadeira deficiência não é a cadeira, mas sim viver sem a esposa. Depois de brincar, mas Philip se lembra da data e percebe que Driz passou por um mês de teste, então ele agora está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar trazendo de volta a fabricação que roubou porque foi um presente de sua esposa. Ela daria a ele um a cada ano, e ele tem exatamente 25 combinando seu tempo juntos. No dia seguinte Driz vai falar com Mino na saída da escola que fica meio ofendido por não ter respondido às mensagens dela, a não ser para pedir que ela procure o ovo. Ela também conta a ele sobre alguns policiais que estão ligando para a casa deles depois que ele visita um dama que confessa ter sido encontrado com 30 gramas. Driz quer levá-lo para almoçar, mas Inflexível se recusa, e, em vez disso, entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Driz pode estar presente enquanto Felia dita sua carta para Leon ou para Magali. Ele acha que esses profissionais roxos são muito chatos e aquele filho deveria ser mais direto. Ele também fica perplexo ao saber que isso já dura 6 meses, e eles nunca trocaram fotos. Quando ele encontra o número do telefone dela em uma das cartas ele toma como um sinal e liga para ela. Prestando total atenção para pegar o telefone e finalmente falar com ela fora da palavra escrita, a conversa deles vai tão bem. Filipe agora está ao telefone com ela o tempo todo, mesmo antes de ele e Driz irem à ópera. Durante o qual Driz ri e tira sarro das fantasias. No dia seguinte Driz convence Felia a aceitar trocar fotos com, e depois escolhe uma dele na cadeira de rodas enquanto pinta um contrato de aluguel e rompe em seu quarto para pedir cigarros, e tira sarro dele por tentar ser artista se ficando com raiva. Ele a expulsa antes de ir ver Felia, que atualmente está pedindo a um Von para trocar a foto escolhida por uma dele quando ele não estava completamente satisfeito. Ela esconde a foto dentro do arquivo de escolta, pouco antes de Driz começar a reclamar de Elisa e dizer totalmente que precisa discipliná-la. Concorda com Flip, concorda em falar com ela, mas fica surpreso quando Driz deixa escapar que está pintando. Os dias passam e a amizade entre Philip e Driz continua a crescer. Driz o leva para brincar na neve e o traz com ele quando ele sai para correr. Philip pega seu primeiro terno e repreende sua filha enquanto Driz ouve ele pelo monitor do bebê quando Driz termina sua primeira pintura. Ele mostra para Magali que dá um tapa nele quando ele tenta beijá-la. Philip, no entanto, gosta da pintura e promete que vai tentar vendê-la. Os dois se divertem muito com um ao outro curtindo coisas como conseguir um carro mais rápido compartilhando juntas e até mesmo contratando acompanhantes. Quando chega o aniversário de Philip ele não está muito animado com isso. Todo ano ele finge estar surpreso que eles estão dando uma festa e tem que se reunir com todos esses parentes que só vêm vê-lo na data para verificar se ele ainda está vivo. Philip diz que vai ser muito chato enquanto ele e os convidados curtem música clássica ao vivo. Apenas procura por Elisa, que está chorando em seu quarto depois de ter tomado algumas das pílulas de Von que não vão matá-la como ela esperava. O motivo dela disse é que o Bastião terminou com ela e a chamou de Atari, então ela pediu para ele falar com o menino, o que ele aceita fazer por um preço. Enquanto isso, Philip mostra a pintura de Driz a um parente e consegue convencê-lo a comprá-la por 11.000 euros. Driz volta para a sala de jantar e conversa com um Von que lhe conta que Magali está namorando alguém chamado Fred. Mas as coisas estão um tanto complicadas no momento, dando esperanças à medida que a festa começa a diminuir. Philip faz Driz ouvir algumas das canções mais importantes da história da música clássica, mas ele só pode brincar em resposta depois que a banda termina. Ele traz seu iPod e toca Bougie Wonderland.
Pelo vento da terra e pelo fogo antes de começar a dançar bem no meio da pista. Ele é um dançarino incrível e até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar com ele, o que Felia gosta de assistir. Mais tarde, ao colocar Philip na cama, Driz abre a última carta de Aaron para ele. Ela enviou sua foto mostrando que ela é bastante bonita e está dizendo a ele que eles devem se encontrar na próxima semana, quando ela visitar Paris. Quando chegar o dia do encontro, Avon e Driz colocam à prova dezenas de trajes até encontrarem o perfeito. E como é mesmo que vai levar Philip até o encontro, Driz aproveita a folga para visitar Bastião e o ameaça até que o rapaz aceite se desculpar com Elisa e para trazer sua comida todos os dias. Ele também pede para ele arrumar o cabelo, depois ele visita a mãe no trabalho mas apenas para observá-la de longe no restaurante. Sion e Philip estão esperando Eleanor, que está muito atrasado. Depois de esperar uma hora, Frota desiste e liga para Driz para perguntar a ele para levá-lo embora e depois sai do restaurante sem perceber Lanaris chegando ao mesmo tempo. Naquela mesma noite, Philip leva Driz com ele em seu avião particular e dá a ele o dinheiro que ganhou pela venda da foto. Deixando-o imensamente feliz, eles chegam ao campo na manhã seguinte. Philip decide ir para Gladden arrastando Driz com ele também. Driz não quer nada com isso, mas depois de inicialmente enlouquecer, ele acaba gostando da experiência. Quando eles voltam para casa, um dama está lá esperando por Driz e leva uma bronca. Quando ele vê as cicatrizes em seu rosto, Dumi ainda não vai contar a Driz o que está acontecendo em sua vida, embora então Driz o faça esperar em seu quarto enquanto ele me liga para dizer a ela para não se preocupar e vai pular para a cama. Philip porém ainda não está com sono. Depois de fazer Driz olhar para uma pintura com ele pergunta a ele sobre sua família, sobre qual Driz primeiro não quer falar, mas acaba cedendo. Acontece que Dumi tecnicamente não é seu irmão e seus pais não são realmente seus pais. Lá, sua tia e seu tio trouxeram do Senegal quando ele foi comido porque eles não podiam ter filhos, e seu nome verdadeiro é Bakari Bassori. Mas porque outras crianças tinham esse nome, eles o chamavam de interesse e isso se tornou Driz. Um dia, sua tia milagrosamente conseguiu conceber e depois que seu tio morreu, havia outros homens e mais crianças também. Da mesma forma que Driz falava com ele sobre uma Lisa aponta plenamente que a domina a disciplina, então ele despede Driz para que ele possa estar lá com sua família porque ele não pode passar a vida inteira cuidando de um velho. Na manhã seguinte, depois que Bastião trouxe sua comida diária enquanto usava um penteado melhor, Driz faz as malas e se prepara para ir. Magali vem se despedir dela, e quando Driz tenta dar em cima dela uma última vez, Mogali o apresenta para fazer seu outro tópico significativo, que é a abreviação de Freiteira. Acontece que minha galera não está interessada em homem e Driz desiste. Na hora, ao sair de casa, ele devolve a babá eletrônica para uma Avon e a provoca por ter mentido para ele sobre Magali só para mexer com ele. Em troca, ela dá a ele o arquivo de acompanhante que ele havia iniciado e ele fica desapontado ao descobrir que a foto que escolheu está escondida ali. Driz joga fora o arquivo, mas fica com a foto para si. Uma vez lá fora, ele encontra um carro mais uma vez bloqueando a entrada, então ele pede que ele se afaste, mesmo que ele não trabalhe mais lá. E danos o chamam por Driz diz que é uma questão de princípio. Algumas horas depois os dois irmãos vão buscar a mãe na estação enquanto de volta a casa o Philip janta pela primeira vez junto com o seu novo zelador que é enfadonho e o Philip decide deixá-lo sem sequer dar uma mordida. Já que Von está saindo com um jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso. Com o passar dos dias Driz volta para sua antiga vida. Ele sai com seus velhos amigos novamente e diz aos caras do carro suspeito para não incomodar um mais dominante. Quando vai a uma entrevista não tem experiência suficiente pois consegue conquistar o empregador chamando-se pragmático e usando todo o conhecimento artístico que adquiriu enquanto trabalhava para isso lhe rendeu um emprego como motorista. Philip continua a não gostar de seu novo zelador e está em um modo ruim constante. Uma noite, ele recusa qualquer pessoa em casa para ajudá-lo com sua dor fantasmagórica. Então, liga para Driz e pede que ele venha. É assim que ele se encontra na situação do começando com os policiais perseguindo-os primeiro, escoltando-os para o hospital. Mais tarde, depois daquela pequena aventura, Driz dirige para saltar para a costa e o lado do mar ajuda a fugir a se acalmar. Algum tempo depois Driz cuida de Philip sobre o urso crescido antes levando-o a um restaurante para almoçar, mas ele não fica porque outra pessoa fará companhia à frota hoje. Driz deseja-lhe boa sorte e finalmente devolve-lhe o ovo. Antes de sair Philip começa a se preocupar em ficar sozinho até ver quem é seu par, que fica encantado em vê-lo e não se importa com a cadeira. O verdadeiro conde Feriate Potes de Deborgo agora mora em Marrocos. Ele se casou novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Driz na verdade chamado Bill Yasmo, o vendedor tem seu próprio Fuman, também é casado e tem 3 filhos. Os 2 homens continuam a ser amigos muito próximos até hoje. Certifique-se de se inscrever e ativar a notificação para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.